aqui falar dos processos do projeto, né? Eu fazia muitos stories e hoje eu decidi gravar esse vídeo porque é um vídeo que todo mundo me pergunta. Então, quando o cliente chega até o escritório, ele tem várias dúvidas, ele pergunta muitas coisas pra gente. E eu queria deixar esse passo a passo, explicar como que a gente trabalha no escritório e qual é o nosso intuito como arquitetos. Então, cada projeto é diferenciado, personalizado, e a gente troca algumas conversas para entender o que de fato o cliente precisa, qual é o lifestyle dele, desejos e até mesmo traçar uma paleta de cores. Então, por exemplo, para algumas pessoas, para estilistas ou para pessoas que viajam muito, a gente pergunta qual o hotel preferido, qual o local que gosta de viajar, qual o local marcou mais. Para uma estilista, no caso, a gente já perguntou qual a roupa que ela gosta mais, um look, ela tira uma foto de um look e a gente busca inspirações no dia a dia do cliente. Então, vocês vão transitar aqui no nosso feed e ver a quantidade de projetos diferentes entre eles, porque cada um imprime a personalidade do seu morador. Vou mostrar um pouquinho aqui o processo, como a gente faz com os projetos. Então, no primeiro passo, a gente fala um pouco do layout. Aqui nós temos duas opções de projeto. Esse já é o projeto que vai para a obra. Aqui um apartamento maior e esse um apartamento menor. Independente da metragem, vocês percebem que o nosso intuito de projeto é praticamente o mesmo. Então, tenho 9 anos de formada, 9 anos de escritório. E o que eu tenho percebido de todos esses anos e o que eu defendo por isso é ter um bom projeto. O bom projeto é a base de uma obra sem dor de cabeça. Então, a gente primeiro faz toda a simulação dos ambientes, 2 a 3 opções de layout, pensando onde vai ficar a sala, uma simulação para churrasqueira. Nesse caso, eu tenho até uma piscina nessa cobertura desse apartamento, o tamanho dos closets. Então, às vezes, uma pequena mudança de parede, um pequeno detalhe quando são apartamentos ou casas que já estão existentes, a gente pode ganhar um super layout, uma super planta, fazendo pequenas alterações nas alvenarias, que foi o caso desse apartamento aqui. Essa área era totalmente aberta, a gente brinca que esse era um projeto como uma página em branco, que a gente podia literalmente construir 50% do imóvel, tá? Então é um projeto de interiores com arquitetura. Bom, eu sou arquiteta formada pela Belas Artes, eu construo algumas casas também. Eu acho muito interessante porque, como eu tenho a percepção e a vivência do design de interiores, a gente começa sempre uma casa ou alguns imóveis de dentro para fora. Então, vou explicar um pouquinho desse que envolve arquitetura e pensando de dentro para fora também. Então, nessa primeira etapa, a gente define layout com as 3 opções. Muitas vezes o cliente gosta a opção da sala, a opção 2 da varanda e a opção 3 dos quartos. Então, a gente reúne todas as informações em uma planta só para dar sequência na próxima etapa. Nosso projeto, ele é super visual. Então, nós falamos sempre que o cliente tem que fazer parte dele e ter certeza das suas escolhas. Então, durante a reunião, a gente passeia e transita pelas opções para imaginar no dia a dia como seria isso. Então, essa é a segunda etapa, que a gente apresenta ou no iPad ou na TV, depende de onde nós estamos, ou nesse momento via Zoom, que a gente compartilha. E aqui nós fizemos algumas simulações. Então, nessa etapa, o 3D ele tá um pouco mais cinza e ele não tá com a qualidade alta, isso significa que ele não tá renderizado ainda, porque a gente entende que nessa etapa o cliente pode transitar pelas cores, pelos acabamentos, pelos detalhes que a gente escolhe na terceira opção, no terceiro momento, né, do nosso projeto. Então, nesse momento, ele ainda pode
escolher, colocar a marcenaria da opção 1, o revestimento da opção 2, então a gente apresenta mais possibilidades e por isso que as imagens ainda estão nessa fase. Então, por exemplo, essa é a opção 1 da sala, que a gente colocou esse revestimento, esse painel de madeira na parede e no teto. E, por exemplo, na opção 2, nós colocamos um revestimento diferente aqui na varanda gourmet e a sala ficou com uma opção de tijolo na parede da TV. E assim a gente cria opções para os demais ambientes da casa. A terceira etapa do nosso projeto é a experiência com os materiais. Isso significa, numa época normal, sem quarentena, a gente leva uma mala com várias amostras de revestimentos e a gente vai montando esse mood board junto com o cliente. Lógico que já pré-determinado, pré-definido. E nesse caso, nós estamos fazendo essa caixa com todas as amostras que a gente imaginou no projeto para continuar essa experiência na casa do cliente com segurança e com qualidade. Então, cada projeto tem cores diferentes, porque a gente escolhe de acordo com o lifestyle, o dia a dia, os seus hobbies, ou, por exemplo, uma estilista, qual o look que ela prefere, ou uma pessoa que viaja muito, os hotéis preferidos, ou até mesmo quem já morou em vários lugares e tem boas lembranças desse lugar. A gente busca materiais que remetem a esses lugares. Então é um projeto liderado com sensações, emoções e cada projeto é único. Depois de escolher todos os acabamentos e materiais, a gente vem para esse projeto aqui. Esse projeto é o projeto executivo, que tem a linguagem correta, que a gente vai passar todas essas imagens, esses 3Ds, toda a volumetria que a gente falou com o cliente para a linguagem do pedreiro, do encanador, do empreiteiro, marceneiro, todo mundo que vai fazer esse sonho, transformar esse sonho em realidade, passar do papel para o real. Então a gente defende que uma boa obra, por trás de uma boa obra, tem um bom projeto. Então, aqui, projeto construir e demolir, planta de estrutura metálica, que tem uma cobertura enorme, uma tela em branco. Aqui um pouquinho de cada revestimento que a gente escolheu lá naquela reunião que eu falei para vocês, delivery ou com a malinha. Aqui planta de gesso com os detalhamentos, a planilha de equipamentos e eletros, para a gente saber exatamente o que precisa para os interruptores, para fazer os pontos de elétrica certinho, 710, 220, qual o que precisa para um forno, bitola de fio, uma série de coisas. Aqui, elevação de acordo com a marcenaria, da parte elétrica, aparece um pouquinho das fitas de LED, algumas opções de ter que puxar um interruptor ou uma tomada para um lado, tem que deitar para ficar mais bonito, vários detalhezinhos para deixar o projeto perfeito. Então, plantas de ar-condicionado, compatibilizar tudo isso com marcenaria, iluminação, que é a cereja do bolo, para a gente entender o que precisa para esse apartamento. Se quer um apartamento, algumas áreas um pouco mais imponentes, qual o tipo de iluminação que a gente vai deixar imponente, ou algum circuito diferente para deixar mais aconchegante, desacelerar e criar uma identidade para esse refúgio. Eu acredito que a iluminação tem um poder fantástico na vida das pessoas. Aliás, toda a arquitetura tem, tanto a escolha de cores, mas a iluminação a gente tem que pensar muito, ela é muito personalizada, a gente tem que olhar muito para o cliente, o que precisa, qual é o intuito do projeto. Aqui é a planta de pedras e aqui começa o caderno de marcenaria. Todas as cores, detalhes de puxador, prateleira,
Então, detalhe de cabeceira, tecido, revestimento, tudo aqui nos mínimos detalhes para deixar esse projeto certinho. Tá? Agora, essa é a última etapa do projeto. Depois que tudo está definido, a gente vai para o 3D 360, onde o cliente pode olhar o projeto antes da obra começar. Então, aqui, vou analisar um pouquinho para vocês acompanharem essa gira. É isso, essa etapa de projeto. No próximo vídeo vou explicar um pouquinho do acompanhamento de obra e como que a gente faz até chegar ao final para o cliente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!